Novela da vida real. Episódio de hoje: a ilusão da prosperidade. Sim? Oi, pastor. Oi, irmã Vitória. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? E você? Tudo jóia, pastor. Que eu posso ser útil? Pastor, eu tô com uma dúvida tremenda na minha cabeça, ó. E qual seria essa dúvida, irmã Vitória? Então, eu tava conversando com uma amiga minha, que ela frequenta uma outra igreja, e ela falou pra mim, me convidou, né? Ela falou assim, Vitória, a gente vai fazer 12 dias de oração para 12 dias de vitória, né? Aí lá tinha cura, tinha prosperidade, tinha várias coisas que a gente tava buscando a vitória. Eu queria saber por que essa igreja não faz. Bom, Vitória, vou tentar lhe explicar de uma maneira que você possa entender. Olha, nós prezamos pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus revelada. E através dessa palavra da Bíblia, nós não vemos fundamentação bíblica para fazermos tais campanhas com tais propósitos. Então, prosperidade, cura e tudo mais que as pessoas criam aí em outras igrejas, nós entendemos que são coisas que fogem do que Deus mandou nós fazermos. Você pode perguntar, mas e aí, pastor? Por que eles fazem? Eles criaram essas situações, no meu entender, no entender que a gente vê pela palavra de Deus, para de alguma forma atrair pessoas. Imagina só, o ser humano ele é movido geralmente por duas coisas: estar bem, né, saúde, e o estar bem financeiro. Então as pessoas criam técnicas, criam situações para justamente induzir essas pessoas através da cobiça delas para que elas venham para a igreja. Então essas igrejas geralmente são lotadas porque as pessoas querem ter saúde e querem ter dinheiro. Saúde não é problema, dinheiro não é problema. O problema é quando nós buscamos isso de uma forma acreditando que Deus mandou nós fazermos isso. Quando a palavra de Deus fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, Vitória, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, o alimento, a vestimenta, o emprego, o dinheiro, a saúde, vai ser uma consequência em nossas vidas. Então nós não devemos buscar essas outras coisas para depois dizer, vou buscar a Deus. É o contrário. Então a bênção é uma consequência do nosso relacionamento com Deus. Entendi, pastor. Mas assim, eu fiquei muito, como é que eu posso dizer? Muito tocada com as palavras que ela me falou, porque ela falou que ela participou dessa campanha e ela conseguiu comprar um carro depois dessa campanha. E eu fiquei muito assim, porque eu tô precisando, né, trocar de carro também. Eu e minha família, a gente mora em casa alugada, a gente tá precisando comprar a nossa casa. Eu queria, não sei, pastor, eu fiquei bem tentada a ir fazer, né? Só que o pastor de lá falou que eu precisava já dar R$ 1.000 logo de cara. Eu fiquei meio assim. Mas eu fiquei bem tentada aí, pastor. Porque ela falou que não só ela, né? Mas outras pessoas ali do entorno dela também conseguiram suas bênçãos, né? E a gente tá precisando demais, ó. Vitória, você não é a primeira pessoa que chega para mim e fala algo desse tipo. Eu tenho pelo menos 2 textos na Bíblia que vai mostrar para a pessoa que não devemos fazer esse tipo de campanha com esse propósito. Mas eu te pergunto, você, por experiência, você quer primeiro tentar com a sua amiga ou com o pastor dela, perguntar em que se baseia, em que texto da Bíblia se baseia e você trazer para mim, ou você já gostaria que eu te falasse? Eu acho que eu vou perguntar dela. Ela me convidou hoje, vai ser o primeiro dia da campanha. Eu vou ir lá e vou ver como é que funciona. O senhor me permite, pastor? Porque agora eu tô frequentando aqui a igreja, né? Também não queria fazer uma coisa assim muito que o senhor não autorizasse. Não, eu quero que as pessoas entendam a palavra de Deus. Então, você está liberada por mim para ir e você traga algum texto bíblico que dê fundamento para ir. E volta aqui comigo para a gente conversar, tá bom? Tá bom então, pastor. Obrigada por entender, viu? Até mais, Vitória. Amanhã eu volto aqui para contar como é que foi o culto hoje lá. Conto com isso. Tá bom. Tá bom?
Até amanhã. Até, pastor. Até. Tchau. Tchau. No dia seguinte, pastor Jairo teve uma surpresa. Oi, pode entrar. Oi, pastor. Oi, irmã Vitória. Voltei. Ah, voltou, tô vendo. Pastor, E aí, minha irmã? Fala Pensa- pra mim como é que foi a experiência. pensa numa decepção, pastor. Sério? Eu fui lá com o pastor, ele não sabia, mal abria a Bíblia nos livros, eu perguntava sobre Coríntios, sobre Gálatas, ele mal sabia onde estava procurando Efésios lá no Novo Testamento, pastor. Quando eu perguntei para ele sobre o embasamento para as campanhas, ele só ficou paralisado. Eu não sei o que aconteceu, pastor. Pois é, Vitória. Eu falei pra você ir lá para você ter essa experiência, porque às vezes só a gente falando, as pessoas não entendem. Quando a gente vive a experiência, a gente vai tirar realmente uma lição para nossa vida. Essas pessoas, eles levam as outras a acreditar que devem fazer uma prova de Deus, uma prova com Deus, né? Então eles dizem, olha, é pela fé, você tem que ter fé que Deus vai agir, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. E muitas vezes, aquelas pessoas que doam dinheiro, que até vendem um carro, que até vendem uma casa e levam lá para fazer uma prova com Deus, muitas vezes essas pessoas se decepcionam. Porque quando não acontece o que eles disseram que ia acontecer, eles dizem que a pessoa não teve fé. Então o culpado sempre vai ser a pessoa. Então, Vitória, eu não quis falar isso ontem para você, mas agora eu posso falar. Eu tive um amigo, ele não está morto, eu vi ele esses dias atrás, e certa vez ele me falou de um texto, eu falei a você que eu tinha pelo menos 2 textos, né? E vou te falar esses 2 agora. Ele falou de um texto que ele acreditava que quem era cristão, quem era crente, deveria ser rico. Interessante, né? Ele disse, pastor Jairo, mas olha, lá não fala, lá nos evangelhos. Aí ele usou o texto, aqui, ele usou o texto de Mateus 19, 23 a 30. Só que depois eu mostrei para ele o mesmo texto na visão de Marcos, né? Ele falou assim, olha, Pedro falou para Jesus, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E aí Jesus disse, olha, não há quem tenha deixado tudo para me seguir, deixado pai, mãe, casa, campo, filho, filhas, por amor de mim do Evangelho, que não receba 100 vezes mais nesse tempo, de casas, campos, mães, filhos, tudo mais. Eu digo, olha, é interessante, né? Eu falei para ele. E o texto de Marcos, ele dá mais uma ênfase em um assunto bem interessante. Ele fala bem assim aqui, em Marcos capítulo 10, versículo 28 a 30. Ele diz, então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centuplo, ou seja, 100 vezes mais, né? Sim. 100 vezes mais de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no porvir a vida eterna. Olha o que Marco coloca, receber 100 vezes mais o centuplo de pais, mães, irmãs, irmãos, campos com perseguições. Então, esse texto, ele não fala que quem se vê Jesus vai ganhar 100 vezes mais em uma campanha ou pela fé, mas sim que nós temos uma comunhão que nos une. Então, quando eu me entrego, me dou à obra do Senhor, eu tenho agora uma irmandade tão grande que eu tenho 100 mães, 100 irmãos, 100 filhos, todos são filhos e irmãos em Cristo. E campos, a casa do irmão também é a minha casa é a casa do irmão. Então é nesse sentido que o texto está dizendo. E Marco diz, com perseguição, porque quem segue o Evangelho, quem obedece a Jesus, vai sempre ser perseguido. Mas no finalzinho do texto, do versículo 30, ele fala, e no porvir, a vida eterna. Então, o nosso alvo é a vida eterna. Não que nós não possamos desejar ter casas, campos, não é isso que a Bíblia fala. Mas esse não é o nosso alvo. Vou seguir Jesus porque eu quero ficar rico, eu quero ter 2, 3 casas. Não. Eu quero seguir Jesus porque Ele me salva da ira vindoura
da morte eterna e me dá a vida eterna. Esse é o primeiro texto. O segundo texto, tu vai achar mais interessante ainda, é lá em 1 Timóteo, no capítulo 6. Eu deixei até marcado aqui, Vitor, porque eu sabia que você ia voltar. Interessante, né? 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 8, diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha que interessante. Então, ter dinheiro não é errado, mas o amor ao dinheiro, eu vivo em consequência de ter dinheiro. Esse amor que eu quero porque quero ter dinheiro, eu vou me esforçar, vou fazer isso. Então, é a raiz de todos os males, porque a cobiça no nosso coração vai entrar e vai nos trair, vai trazer maledicência, vai trazer tudo que é de ruim. Então, nós devemos trabalhar, sim. Devemos buscar ter melhorias, sim. Ter fé, sim. Orar a Deus por melhorias na nossa vida, devemos. Mas não colocar como sendo o nosso primeiro alvo, a primeira coisa que nós queremos é ganhar dinheiro, é ser abençoado financeiramente. Nós queremos ter a vida eterna e Deus vai nos abençoar. Então, Vitor, é por isso que eu disse para você que nós seguimos a Bíblia, a palavra de Deus, os ensinamentos que Jesus nos deixou, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, que já apontava para Jesus. E assim nós temos a vida eterna. É por isso que nós não fazemos aquilo que você perguntou para mim ontem, campanhas, doe tanto, 12 semanas, 12 domingos, 3 quartas-feiras, tudo isso situações que podem até incentivar alguém a ter fé, mas pelo motivo errado. Tá ok? Então nós prezamos pela palavra. E o pastor, Vitória, é aquele que instrui as ovelhas, é aquele que ensina as ovelhas, é aquele que aconselha as ovelhas. O pastor não só prega, mas ele está pronto para ensinar, para conduzir a ovelha no caminho dos pastos verdejantes, para que ela possa ter o alimento e ter a água para se alimentar espiritual. Ok? Ok, pastor. Deus te abençoe, Eu Vitória. acho que melhor explicação não tem, pastor. Ah, que bom. Olha, gostei muito da explicação. Confesso que eu fui justamente com esse desejo, né, de conseguir conquistar algumas coisas, mas chegando lá, eu vi que aquilo não passava de palavras vazias que o pastor falava, não tinha conhecimento da palavra, era mais uma coisa emocional, pegando o emocional da pessoa. E aí eu percebi que quando a gente se converte, a gente tem que levar em consideração a palavra de Deus, não o que um ou outro vão falar por bocas deles, né? Mas assim como o senhor falou no domingo passado, que os pastores, eles são boca de Deus, né? Então eles pregam, eles anunciam as boas novas da salvação. Exato. Então, assim, quando eu cheguei lá, que eu vi aquilo ali, eu falei, isso aqui não é algo divino, não é algo de Deus aqui. Isso que está acontecendo aqui é simplesmente para homens, não é para Deus. E eu até saí antes de terminar lá o culto, falei com a minha amiga, pedi desculpa, eu falei, mas aquilo lá não é para mim, não. Vou te contar uma coisa, talvez você vai ficar bem mais chocado ainda com isso. Eu conheço uma igreja, não é da mesma denominação nossa, mas essa igreja aqui na nossa cidade. O pastor, o líder, entrou com um carro dentro da igreja, um carro novo, zero. Afastou mais os bancos e entrou com um carro dizendo que as pessoas deveriam ter fé e comprar carro novo. Todo mundo deveria, por servir a Jesus, ter um carro novo. Sabe o que aconteceu? Muitos irmãos foram e se endividaram, compraram o carro novo. Para encurtar a história, muitos irmãos tiveram o carro tomado porque não conseguiram pagar. Então nós devemos agir por fé, mas também pela razão. Eu tenho condições? Ah, não, vou comprar pela fé. Não, devemos comprar tendo fé, sim, mas
também observando se o meu trabalho me dá condições de pagar aquilo que eu estou comprando. Ok, Vitória? Tá certo, pastor. Muito obrigada, Por viu? nada. Obrigada por Disponha, toda a sem explicação. precisar, estou aqui à disposição. Tá ok. Ok. Tchau, pastor. Tchau. Vai com Deus. Amém. Irmãos, nosso trabalho como pastor é esse: orientar as ovelhas, porque muitos lobos devoradores têm entrado no meio dos rebanhos e tentado desvirtuar a palavra de Deus, levando as pessoas a um evangelho não verdadeiro. E isso é preocupante, porque nós prezamos pelo evangelho da salvação, as boas novas, mas infelizmente muitos têm conduzido as pessoas a um caminho que vai findar com a morte. E o nosso desejo, o nosso anseio é que mais e mais pessoas venham se converter e venham a estudar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, através do nosso Deus, que o meu povo padece por falta de conhecimento. E vamos orar com o pastor Jairo, sentir a paz que ele traz pra nós, incentivador da conversão a Cristo. Em sua oração ouvimos sua voz.